Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso centésimo décimo primeiro vídeo devocional. Vai começando a ficar difícil, né? Pois é, 111º vídeo devocional. E hoje eu quero ler com vocês dois textos. E o primeiro deles é Lucas, capítulo número 5, onde Jesus vai dizer lá no versículo 31, ele diz assim: Jesus ele disse para as pessoas, né? Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Aqui Jesus está deixando bem claro que ele veio para os doentes, ele veio para aqueles que estão carecendo de ajuda, ele veio para aqueles que estão realmente no pecado, na destruição, na morte, na vida de perturbação, na vida miserável, em trevas, em cadeias. Ele veio para esses. Aqueles que acham que não precisa de salvação são os bons. Eles não estão doentes. E é a arrogância humana, né? De achar que eu não preciso de um salvador, eu sou bom. Eu sou bom. E aqui Jesus está dizendo, não, para esses aí que são, em outra versão vai dizer, eu não vim para os sãos, mas para os doentes. Os que estão sãos é aqueles que realmente acham que não precisam de nada. É aqueles que têm a sua confiança, que colocam a sua segurança no dinheiro, na sua força, que são arrogantes ao ponto de achar que não precisa de Deus, até acreditam ou não em Deus, mas acham que Deus é um segundo plano, ele pode fazer tudo na força do próprio braço, ele não precisa de Salvador porque ele não é como a escória. Esses são os sãos. Os sãos não precisam de Jesus. E Jesus disse, eu não vim para esses, mas eu vim para os doentes. Eu vim para aqueles que precisam. Eu vim para os pecadores. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Então, essa é uma parte muito interessante de se ler quando Jesus fala isso. Porque em que condição nós nos encontramos? E aí é um ponto que eu gostaria de falar com vocês, porque assim, geralmente quando a gente começa a crescer na fé, a gente começa a caminhar com Deus, a gente começa a caminhar com Jesus, a gente tem que tomar muito cuidado para que em algum momento da nossa vida, em algum determinado ponto da nossa história, a gente não coloque um sentimento de justiça maior em nós. E a gente começa a olhar os outros como menores. Tem que tomar muito cuidado com isso. Isso se chama hipocrisia. Quem condena os outros se esquecendo do tamanho da sua dívida, não conheceu Jesus de verdade. E eu conheço pessoas, eu já vi pessoas, que elas mal chegaram na fé. Elas têm ali poucos meses na fé. Mal corrigiram sua vida, mas já têm a arrogância e a petulância de se considerar melhor do que os outros que caíram, ou que pecaram, ou que cometeram atitudes que para eles, nossa, eu sempre soube, nunca me enganou. Essa é das hipocrisias mais absurdas do Evangelho, que são os falsos justos, são aquelas pessoas que não são cristãs de verdade. Desculpa, você não é cristão de verdade. Se você tem um senso de autojustiça para você, como se você fosse melhor do que os outros, porque você não pratica pecados iguais a eles, eu prefiro ficar com o exemplo de Paulo. Quem somos nós na fila do pão comparado com Paulo, apóstolo Paulo? Eu prefiro ficar com Paulo, que diz, dos pecadores, eu sou o pior. E olha que Paulo tinha um currículo extenso, hein? Eu prefiro ficar com a palavra, com aquilo que foi revelado pelo Espírito Santo. Olha só. Paulo, em 2 Coríntios capítulo de número 12, ele começa falando de coisas que ele viu na glória, ele começa falando de coisas... Ele fala de coisas absurdas, coisas que ele não podia nem escrever. Ele fala de coisas que ele foi arrebatado ao terceiro céu, ele
Ele disse, olha, eu não posso escrever sobre isso, porque o Senhor não me permite escrever. Mas para evitar, olha o versículo 7. 2 Coríntios 12, versículo 7 em diante. Para evitar que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, ou seja, ele viu a glória, ele foi arrebatado até lá, ele viu antecipadamente a glória. Mas ele ainda tinha muito trabalho para fazer aqui. E aí ele disse para que eu não me exaltasse por causa da grandeza das coisas que eu vi, foi me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. E aí os biblistas, os teólogos vão tentar achar de tudo. Se era um problema de pecado, era um problema de... era uma doença. Alguns dizem que ele contraiu malária e perdeu a visão. Enfim, ninguém sabe ao certo o que era esse espinho na carne. Se era uma tentação, se era um vício, se era uma doença, se era uma limitação física de mobilidade, de visão, de sentidos. Não sabemos, mas ele diz que é um mensageiro de Satanás. E olha só que ele continua no versículo 9. No versículo 8. 3 vezes pedi ao Senhor que o tirasse de mim. E ele, porém, me disse, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Foi isso que Deus falou para ele. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, aqui é Paulo respondendo, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por Cristo, eu me alegro nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias. Pois quando eu sou fraco, então é que sou forte. Paulo está falando a respeito de dependência. Ele está falando aqui sobre ter fraquezas. E através dessas fraquezas, ele se sentir mais dependente do Senhor. E quanto mais dependente do Senhor, mais o poder do Senhor se manifestava na sua vida. Então era um ciclo onde ele se alegrava pelos insultos, pelas tribulações, pelos espancamentos, pelas lutas, dificuldades, pelas fraquezas. Temos fraquezas, todos nós temos fraquezas. Todos nós. Talvez a sua fraqueza seja o orgulho. Talvez a sua fraqueza seja essa. Talvez a sua fraqueza seja a altivez do coração, de achar que em algum momento você é melhor que alguém. Quando na verdade Romanos 3, 23 diz, todos pecaram. Estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram. Somos todos pecadores. E a carta do apóstolo João, a primeira carta do apóstolo João vai dizer, se você fala que você não tem pecado, você já está mentindo. É mentiroso e o pecado habita em você. Porque todos nós pecamos. Seja em pensamento, seja em palavras, seja em atitudes, seja em sentimentos. Todos nós tropeçamos. Todos temos fraquezas. E quando entendemos que nós somos corruptos, como diz também lá em 2 Coríntios, vai dizer que nós somos corruptos até aquele glorioso dia, porque vai chegar um dia que vamos ser revestidos da incorruptibilidade. E até que esse dia chegue, a gente vai continuar sendo corrompido. Somos corruptos. E quando você admite isso para si mesmo e assume essas fraquezas, não se entrega a elas, mas entende suas limitações e fraquezas. E entende que para vencê-las, você depende dele, o orgulho cai por terra. Porque começamos a olhar os outros em uma maior estatura. Olhamos para os outros como melhores do que nós. E aí a gente pode se alegrar nas nossas fraquezas. Porque o poder dele vai se aperfeiçoar em nós. Jesus não veio para os sãos. Ele veio para os doentes.
Por isso que, se em algum momento você começou a olhar para si mesmo como se você fosse são, bom, melhor, superior, se em algum momento você se colocou na posição de acusador, lembre-se que quem tem o nome na Bíblia de acusador é o diabo. Fica com essa reflexão. Se você usa seu dedo para apontar, cuidado, porque quem faz isso é o diabo. Deus abençoe sua vida e espero que esse vídeo te ajude a se manter humilde. Te ajude a se manter com os pés no chão. Ajude você a se manter fraco. Porque o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Tá bom? Deus te abençoe e até amanhã.